Bom dia, pessoal. Assim, voltamos às nossas aulas, tá, de conjuntos. Então, o que eu vou passar hoje de conjuntos para vocês vai ser operações com conjuntos. Lembre que nas aulas passadas, gente, nós vimos o que é conjunto, tá? Vimos também, tentei relacionar um pouquinho o charge com conjuntos, tá? Passei a atividade e na aula de hoje, continuando nosso assunto, nós vamos ver aí operações com conjuntos e, na verdade, tem três operações que eu quero passar para vocês, tá? Três operações. Então, vamos lá. A motivação para o estudo das operações entre conjuntos vem da facilidade que elas trazem para a resolução de problemas numéricos do cotidiano. Gente, esse assunto de operar conjuntos, ela facilita no nosso dia a dia, na resolução de pequenas dificuldades, pequenos problemas que aparecem, tá? Porque lembre que quando a gente fala de conjunto, gente, a gente só está falando de conjunto numérico, tá? A gente está falando de conjunto de objetos, a gente está falando de conjunto de livros, conjunto de lápis, conjunto de caneta, de roupa, né? De calçado. Então, o conjunto não só se restringe a números, tá? Mas nós podemos trabalhar conjuntos com outras coisas, outros objetos, outras variáveis, tá? Então, a gente pode utilizar assim no dia a dia. A primeira operação que a gente tem de conjunto, que nós vamos ver aí, é a união de conjuntos. Olha que, pelo próprio título, união de conjuntos, o que é unir? Né? União. O que significa unir? É quando eu tiver dois conjuntos quaisquer, e nesses dois conjuntos eu vou unir os dois, né? Colocar tudo num conjunto só. Então, olha o que está dizendo ali. Ó. A união entre dois ou mais conjuntos será um novo conjunto constituído por elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos em questão. Formalmente, o conjunto união é dado por... Gente, quando eu pego dois conjuntos ou mais de dois conjuntos, três, quatro conjuntos, e vou fazer a união desses conjuntos, quando eu uno dois conjuntos, eu estou criando um novo conjunto, onde esse novo conjunto vai ter todos os elementos dos dois conjuntos. É meio complicado entender assim, né, pela explicação, mas com exemplo fica melhor. E daqui a pouco eu vou passar exemplo para vocês, certo? Então, olha só, está dizendo aqui que formalmente o conjunto união é dado por A união com B. Observa aqui que A representa o primeiro conjunto, conjunto A. Esse Uzinho aqui, esse U, representa união. Olha aqui nas operações de conjunto, gente, esse U representa união. E esse B é outro conjunto qualquer. Então, tenho aqui A união com B. Então, vou unir o conjunto A com o conjunto B. Aí, essa união vai criar um novo conjunto, onde está chamando que esse novo conjunto vai ser X, tal que X pertence a A ou pertence a B. X é todos os elementos, representa todos os elementos de um conjunto, tá? Então, esse X vai ser qualquer elemento que pertencia a A e qualquer elemento que pertencia a B. Qualquer um desses elementos que pertencem a um desses dois conjuntos vai fazer parte desse novo conjunto que é a união. Também fica complicado entender um pouquinho, porque aqui é bem expressão matemática, né? É bem fundamento da matemática, mas isso vocês vão observar com o passar das aulas que isso aqui fica fácil de entender, tá? Olha só, sejam A e B dois conjuntos, a união entre eles é formada por elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Em outras palavras, basta unir os elementos de A com os elementos de B. Aqui embaixo, observem que está representado aqui como diagrama de Venn. Diagrama de Venn, eu falei sobre isso na aula anterior. Então, o diagrama de Venn ele é representado com esse círculozinho aqui, ó, tá? Onde aqui dentro desse círculo está todos os elementos de cada conjunto. Então, aqui esse primeiro círculo é do conjunto A. Então, dentro desse círculo aqui vai estar todos os elementos do conjunto A. E esse segundo círculo aqui representa o conjunto B. Aqui dentro vai estar todos os elementos do conjunto B. Quando eu quero unir o conjunto A com o conjunto B, é porque eu vou pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e colocar num conjunto só. Então, é isso que está representado aqui. Ó. Esses dois círculos colados no outro representam justamente a união dos dois conjuntos. Todos os elementos de aqui estão aqui também. Está tudo aqui. Beleza?
Então, representa dessa forma, certo? Vamos ver alguns exemplos, olha só. Considere os conjuntos A. Olha aqui o conjunto A, gente. Ele tem esses elementos aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. E o conjunto B, ele tem os elementos 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Certo? Considerando esses dois conjuntos, se eu pedisse a você, gente, determina aí A união com B. Eu vou unir os dois conjuntos. Se eu vou unir os dois conjuntos, gente, A união com B, eu vou pegar todos esses elementos de A e todos esses elementos de B e colocar no conjunto da união. Olha só, A união com B, e lembra que eu estou unindo os dois conjuntos, tá? Então, o U representa união. Se eu vou unir esse conjunto com esse conjunto, observa que todos os elementos do conjunto A estão aqui. E todos os elementos do conjunto B também estão aqui. Então, se eu unir, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 11. Então, está aqui a união dos dois conjuntos. Eu peguei o conjunto A, os elementos, e peguei os elementos do conjunto B e coloquei tudo num conjunto só. Isso representa a união, certo? Olha aqui. Fazendo aqui, ó, o conjunto A, ele tem os elementos X, tem um elemento X, tal que, essa barra aqui representa tal que, tá? Tal que X é um número par natural. Olha só. Aqui é outro exemplo, tá? Um segundo exemplo. O conjunto A, ele é X, tal que X é um número par natural. Gente, se X é um número par, aí é só pensar quais são os números pares que nós conhecemos, tá? 2 é par, né? 1 é ímpar. 2 é par, 4 é par, 6 é par, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e infinito, certo? Então, se eu quero determinar o conjunto A são os números pares, né? Onde, olha, o conjunto A é X, o elemento X, onde X é um número par. Ou seja, X é todos os números pares. Então, todos esses números que eu falei par aqui vai fazer parte desse conjunto A. Eu posso dizer que esse conjunto A é um conjunto infinito. Por quê? Porque observe que vai para 32, 34, 36 e não para, é infinito, tá? E observe o conjunto B. O conjunto B vai ser os elementos Y, né? Onde Y, tal que Y, é um número ímpar, natural. Número ímpar. Ou seja, nesse conjunto B eu vou ter todos os números ímpares. E se eu pensar aí quais são os números ímpares? Tem 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e assim por diante. É infinito também, tá? Então, o conjunto A são os pares e o conjunto B são os ímpares. Eu representei aqui, ó. Conjunto A tem todos os números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e infinito. Aí alguém pode pensar, professor, cadê o zero? Zero não é par, não? Gente, zero é neutro, né? Ele nem é positivo, nem é negativo. Ele não é nem par, nem ímpar. Ele é neutro. Então, aqui eu não representei o zero. Mas, geralmente, tem livro matemático, tem determinadas páginas na internet que mostram os números pares e acrescenta o zero, certo? Mas, acrescentando ou não, não torna errado o conjunto, tá? Aqui eu tenho todos os conjuntos dos números pares. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim infinito. Aí lembre que esses três pontinhos aqui representam infinito. E esse conjunto não para, né? Tem infinitos elementos. E observe aqui o conjunto B, já que são os números ímpares, olha aqui o conjunto B, ó. B vai ser os números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e infinito. Então, os três pontinhos aqui para representar que é infinito também. Por quê? Porque já que eu quero todos os números ímpares, então eu ia pegar aí números ímpares ao infinito. Então tá aqui o conjunto A e o conjunto B, certo? E os elementos dos dois conjuntos são esses. E, gente, se eu pedisse a vocês, determine A união com B, né? Se eu vou unir A união com B, se eu unir aqui, observa que eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ou seja, eu ia ter todos os números naturais ao infinito, não é? Todos os números naturais. Por quê? Por que eu estou falando número natural, gente? Porque lembra no assunto anterior, na aula anterior, né?
que nós vimos o que é o conjunto dos números naturais. E lembra que o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que pega só os números positivos, né? Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no infinito. Então, aqui, esse A união com B, a união desses dois conjuntos aqui, representa justamente o conjunto dos naturais. Então, olha só. A união de todos os pares naturais e todos os ímpares naturais resulta em todo o conjunto dos números naturais. Logo, nós temos que A união com B é a mesma coisa que o conjunto dos naturais. Beleza? Então, se unir esses dois conjuntos aqui, eu vou ter o conjunto dos naturais, porque todos os elementos que vai ficar representado vai ser dos números naturais, do conjunto dos naturais. Certo? Beleza. Continuando aí, nós temos intersecção de conjuntos. Gente, a primeira operação é união de conjuntos. A segunda operação que nós temos aí é intersecção de conjuntos, certo? E o que seria intersecção? Olha só. A intersecção entre dois ou mais conjuntos também será um novo conjunto formado por elementos que pertencem ao mesmo tempo a todos os conjuntos envolvidos. Aí tem ali, formalmente temos que representar daquela forma. Mas o que isso significa, gente? Imagine que eu tenho dois conjuntos, certo? E eu quero fazer a intersecção desses dois conjuntos. Gente, intersecção são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Basicamente é isso. Se alguém não entendeu muito bem, aí com exemplo fica melhor de entender, certo? Mas olha só, para representar, normalmente representa dessa forma, matematicamente, tá? Ó, A intersecção com B. Aí, gente, união, o U é para cima, né? Esse Uzinho é para cima, representa união, U de união. Intersecção é um U, só que voltado para baixo, ó, né? Com a abertura voltada para baixo. Então, aqui eu tenho A intersecção com B, certo? Intersecção. Aqui. Beleza. E o que seria esse conjunto? Aí, esse conjunto vai ser o elemento x, onde tal que x pertence a A e pertence a B. Olha, lá na anterior, na união, gente, olha, aqui está dizendo que a união com B é x, tal que x pertence a A, porque pertence ao conjunto do conjunto A, né, o primeiro conjunto, ou esse ouzinho aqui representa que tanto pode ser os elementos do primeiro conjunto, como pode ser os elementos do segundo conjunto, porque é o que está dizendo ali, ó, x pode ser B também, ou x pertence a B. Já lá na intersecção, olha aqui, x pertence a A, beleza? I pertence a B. Esse I aqui faz total diferença, por quê? Porque aqui esse E representa que tanto tem que ser do conjunto A, assim como tem que ser do conjunto B. Tem que ser dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Lá pode ser ou do A ou do B, tanto faz. Por isso que representa todos os elementos. Aqui tem que ser de um e de outro ao mesmo tempo. É condicional, certo? Beleza? Então vamos lá. Sejam A e B dois conjuntos, a intersecção entre eles é formada por elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Desse modo, devemos considerar somente os elementos que estão em ambos os conjuntos. Aqui está representado como um diagrama de Venn, tá? Olha só que o conjunto A esse é o primeiro círculo, o conjunto B esse é o segundo círculo. Se eu quero saber a intersecção, gente, a intersecção são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, são os elementos que estão aqui nesse meio, ó, nessa parte mais escura, certo? Então, aqui representa a intersecção com B. Tá? Olha só, exemplo. Considere os conjuntos. O conjunto A, olha os elementos do conjunto A. O conjunto A está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O conjunto B tem os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto C tem os elementos 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Beleza? Tá aí os três conjuntos. Aí se pedisse o seguinte, ó, quanto é A intersecção com B? A intersecção com B, ou seja, o conjunto A intersecção com o conjunto B. A gente lembra que intersecção são os elementos que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Eu só preciso observar quais são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha, o número 1, o elemento 1, só está no conjunto A. Ele não está no conjunto B. Então, ele não vai fazer parte da intersecção, certo?
O 2, ele faz parte do conjunto A e também faz parte do conjunto B. Então, o 2 ele vai fazer parte da intersecção, né? Porque está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, tá aqui, ó. O 2 vai fazer parte da intersecção de A com B, tá? O 4, por que o 4? Porque o 4 está no primeiro conjunto e no segundo conjunto. O 3 não está, tá? Só está no primeiro o 3. O 6, olha, aqui o 6 está no primeiro, está no segundo, tá aqui. E o resto não vai estar nos dois, só vai estar em um. Por exemplo, o 8 e o 10 só vai estar no conjunto B e não está no conjunto A, certo? Então, beleza. A intersecção de conjunto A com o conjunto B vai ser 0, 2, 4 e 6, certo? Continuando aqui, se eu tivesse A intersecção com C, perguntasse a você, gente, A intersecção com C. Se eu quero A intersecção com C, observa que o conjunto A é esse daqui e o conjunto C é esse aqui, não é? Se eu observar os elementos que tem no A e que tem no B ao mesmo tempo, não vai ter nenhum elemento que está nos dois. Porque, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não está dentro desse conjunto C. Olha aqui dentro do conjunto C só está 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Observe que 1 positivo e aqui é menos 1. É número diferente, eu não posso colocar lá na intersecção, tá? Então aqui são números diferentes, então não vai ter elemento igual, né? Que está nos dois. Então por isso que aqui, ó, dentro do conjunto não tem nada. A intersecção com C aqui está vazio, ou seja, não tem nenhum elemento. Então nós podemos dizer que a intersecção de A com C é vazio, tá? Conjunto vazio, é vazio. Fala dessa forma mesmo, tá? Outra coisa aqui, ó, B intersecção com C, se eu pegar o conjunto B intersecção com o conjunto C, gente, intersecção, observa que vai ter um elemento que faz parte dos dois conjuntos, né? Qual é o elemento que faz parte dos dois conjuntos? O elemento que faz parte dos dois conjuntos vai ser o elemento 0. Olha só, 0 tem aqui e 0 tem aqui. Aí, tá faltando aqui, eu esqueci de colocar, era para ter 0 aqui dentro, tá? Porque tem um elemento que tem nos dois conjuntos. Então, deixa eu consertar aqui rapidinho. É só eu colocar aqui dentro um 0, certo? Rapidão. Pronto. Então, aqui nesse conjunto, nessa conjunto aqui, B intersecção com C vai dar 0, né? Vai ser 0 o elemento que eu tenho aí dentro, certo? Ajeitar aqui eu já posso dizer algumas informações, ó. Lembra que quando eu tenho um conjunto que ele não tem nenhum elemento, esse conjunto é chamado de conjunto vazio, não é? Aqui é conjunto vazio, como eu acabei de falar agora, conjunto vazio. Ou ele é representado dessa forma aqui, com as duas chaves sem nada dentro, ou ele é representado com zero cortado, né? Lembra? Eu passei isso na aula passada. E esse terceiro conjunto aqui, B intersecção com C, isso aqui é um conjunto unitário. Lembra também que eu passei na aula passada. Conjunto unitário. O conjunto unitário é aquele conjunto que só tem um elemento, não é? Então aqui, ó. Beleza? Então olha o que está dizendo aqui, ó. O conjunto que não possui nenhum elemento é chamado de conjunto vazio e pode ser representado de duas formas. Ou pode ser representado assim, né? Como eu falei aqui, ó, com as chaves sem nada dentro, ou pode ser representado dessa forma aqui, com um zerinho cortado. Beleza? Tranquilo. Então, intersecção de conjunto, lembre que é isso, tá, gente? É só isso. Pega os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Próxima aqui, a próxima operação que nós temos é diferença de conjuntos. Quando nós falamos em diferença na matemática, lembre que diferença representa subtração, né? Conta de menos. Eu quero saber a diferença de 10 com 5, com 4. Diferença de 10 com 4. Se eu quero a diferença de 10 com 4, eu quero fazer 10 menos 4. 10 menos 4 dá o quê? Dá 6. Então, a diferença é 6. Certo? Então, diferença de conjuntos. A diferença entre dois conjuntos, A e B, é dado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Certo? Pertence a A e não pertence a B. Então, nós representamos dessa forma na matemática. Ó. A menos B. A diferença é A menos B, tá? O B menos A, o C menos A menos C, vai depender de como esteja representando. Mas aqui eu quero saber A menos B. O conjunto A menos o conjunto B, certo? Então, essa subtração, essa diferença, vai ser X
tal que X pertence a A e X não pertence, né? Isso aqui representa não pertence a B. Eu só quero saber os elementos que estão em A e que não estão em B. Certo? É basicamente isso. Então, no diagrama de Venn, a diferença entre os conjuntos fica assim, ó. A diferença do conjunto A com o conjunto B, ou seja, A menos B, que é como está representado aqui, olha que aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Essa parte rosinha aqui, ó, que está pintada, é justamente a diferença. São os elementos que estão no conjunto A e que não está no conjunto B. Aí não pega nenhum elemento do conjunto B, nem pega nenhum elemento aqui da intersecção, tá? É só os que tem A e que não tem no B. É isso. Exemplo. Considere os conjuntos. Os conjuntos são esses, ó. Conjunto A tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto B tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. E o conjunto C tem nada, né? É o conjunto vazio, não tem nada, nenhum elemento aqui dentro. Vamos determinar as seguintes diferenças. Aí, por exemplo, só quero saber quanto é A menos B. Qual é a diferença do conjunto A com o conjunto B? A menos B, certo? Se eu quero saber A menos B, eu quero saber somente os elementos que estão em A e que não está em B. Quais são os elementos que estão em A e não estão em B? Aí, se eu observar aqui, ó, os elementos que estão em A e que não está em B é o elemento número 5, porque os zeros tem nos dois, o 1 tem nos dois, o 2, o 3, o 4, o 5 não tem nos dois, o 5 só tem no primeiro, tá? O 6 e o 7 tem nos dois. Então, A menos B vai ser somente o elemento 5, ó, né? É os elementos que estão em A e que não está em B, certo? Se perguntasse agora quanto é A menos C, o conjunto A menos o conjunto C. Olha, gente, que eu quero saber os elementos que estão em A e que não está em C, nesse caso, né? A menos C. Aí, nesse caso, todos os elementos que estão em A não estão em C. Por isso que o A menos C aqui, a diferença de A com C, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai ser o próprio conjunto A, certo? Porque esses elementos tudinho não estão em C. Eles estão em A e não estão em C, beleza? Outro exemplo aqui, se eu pedisse assim, ó, C menos A. A diferença de C com A, né? C menos A. Aí, nesse caso aqui, ó, C menos A, quer saber os elementos que estão em C e que não está em A. É diferente, tá? A menos C quer saber os elementos que estão em A e que não está em C. E C menos A quer saber os elementos que estão em C e que não estão em A. Então, olha só, não tem elemento aqui no conjunto C, certo? Se não tem nenhum elemento no conjunto C, logo a diferença vai ser nenhum elemento também. Como é que vai ser os elementos que tem C e que não tem A, se o conjunto C não tem nenhum elemento? Entendeu? Então, aqui, ó, vai ficar vazio, né? Esse conjunto aí fica vazio, certo? Observe que no conjunto A menos B, tomamos inicialmente o conjunto A e tiramos os elementos do conjunto B. No conjunto A menos C, tomamos o A e tiramos o vazio, ou seja, nenhum elemento. Por último, em C menos A, tomamos o conjunto vazio e tiramos os elementos de A, que por sua vez já não estavam lá. Então, só está explicando um pouquinho o que aconteceu aqui, tá? Mas já falei, continuando aí. Olha, exercício resolvido. Exercício resolvido. Exercício resolvido, gente, é porque é um exercíciozinho aqui que eu coloquei, mas eu já resolvi, tá? Aí eu vou responder com vocês aqui e depois eu deixei algumas questões para vocês. Olha só, considere os conjuntos A. Olha que o conjunto A, gente, tem as letras, né? A, B, C, D, E, F. Essas letras aqui, essas 6 letras, certo? E o conjunto B tem os elementos, as letras D, E, F, G, H, I. Aí pede aqui, ó, determine A menos B, união B menos A. Eu quero que você calcule essa operação aqui com conjunto. A menos B, união B menos A, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, nós temos que resolver A menos B, né? Essa diferença aqui, ó, A menos B, certo? Porque, gente, essa união aqui, eu tenho que fazer depois, né? Essa união eu tenho que calcular depois que eu já tiver calculado A menos B e B menos A.
E observe que está entre parênteses, então tem que resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, primeiro eu vou resolver A menos B, certo? E o que seria A menos B? Já que é diferença, lembre que é os elementos que tem em A e que não tem em B, não é? A menos B é a diferença, é o que a gente acabou de ver. Então, quais são os elementos que tem aqui no conjunto A e que não tem no conjunto B? Se vocês observar aqui, ó, o elemento A, o B e o C, né? A, B, C tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Então, A menos B vai ser ABC só. Eu já passei aqui porque para ir botando aqui as respostas para vocês e observando. Inicialmente determinaremos os conjuntos A menos B e B menos A e em seguida realizaremos a união entre eles. Foi justamente o que eu falei. Então, primeiro aqui, ó, determina quem é A menos B, certo? Ou seja, pega todos os elementos do conjunto A menos todos os elementos do conjunto B. E se vocês observar aqui como a gente viu, A menos B vai ser somente esses três elementos, A, B, C, né? A, B, C são os elementos que tem A e que não tem B, certo? Aí depois o que é que a gente vai calcular? A gente vai calcular B menos A, né? O contrário agora. Aí olha só, B menos A pega todos os elementos de B menos todos os elementos de A. Aí observa quais são os elementos que tem B e que não tem A. Os elementos que tem B e que não tem A vai ser GHI, né? GHI, porque não tem aqui, ó, o G, o H e o I. Então tá aqui, ó, B menos A, certo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a união. Porque A menos B eu já tenho quanto equivale, tá aqui. B menos A eu também já tenho quanto equivale, tá aqui. Eu só preciso calcular agora a união, né? Unir os dois conjuntos. Então, na verdade, o que eu vou unir? Eu vou unir esse conjunto aqui, união com esse conjunto aqui, ó. Unir com esse, certo? Então, é isso que nós temos que fazer agora, ó. Então, logo, A menos B, união com B menos A é quanto? Aí, observa só, gente. Eu vou pegar esses elementos aqui e unir com esses, ó. É justamente o que está dizendo aqui. ABC, união com GHI. E quando eu unir esses dois conjuntos, eu vou achar ABCGHI. Então, eu vou achar esse conjunto aqui como resposta. Então, a resposta desse cálculo todinho aqui, ó, dessa operação todinha, vai ser esse conjunto aqui que tem os elementos A, B, C, G, H e I. Beleza? É isso. É você ir calculando assim separado, né? Faz parte a parte e depois faz o completo, né? A união ou a intersecção que tiver representada aí. Então, o exercício que eu deixei para vocês aqui foi esses, ó. Dados os conjuntos A, B e C, com seus elementos, determine essa operação. A união com B, intersecção B união com C, certo? Então, calcula primeiro isso aqui, depois calcula esses aqui, para no final fazer a intersecção, beleza? O outro aqui, considerando os conjuntos U, A, B e C, né? Tem aqui 4 conjuntos, tá? U, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Determine U menos A, intersecção B, união com C. É a mesma coisa, faz separado, para depois fazer a intersecção do meio. Considerando que A união com B é esse conjunto aqui, tá? Que já está dando A união com B, e A intersecção com B é esse conjunto aqui, e A menos B é 1, 2, 3, né, esse conjunto aqui, determina o conjunto B. Gente, aqui já é um pouquinho diferente, porque aqui está dando já a união, né, a resposta da união, já está dando a resposta da intersecção e está dando a resposta da diferença. Da diferença. A partir dessas três operações, só quer que diga aí nessa questão, quais são os elementos do conjunto B? Qual é o conjunto B? Então, você vai achar qual é o conjunto B, certo? Dá para resolver isso aqui através de raciocínio lógico, tá? Não precisa nem calcular, fazer esse tipo de cálculo aqui em cima, é só pensar um pouquinho, certo? Por exemplo, aqui só para dar uma dicasinha. Gente, se aqui está dizendo que A menos B é 1, 2, 3, isso significa o quê? Que os elementos que estão em A, os elementos que estão em A e que não está em B é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 só está em A, não está no conjunto B. Então, isso já significa que nesse conjunto B não vai ter os elementos 1, 2, 3, certo? Ou seja, tem o 4, 5, 6, 7 e 8. Tem esses elementos aqui para me dizer qual deles está no conjunto B, tá? E a última questão que eu deixei aqui para vocês, que eu deixei 4, tá? Suponhamos
que A união com B é esse conjunto aqui. A, B, C, D, E, F, G, H. E a intersecção com B é D, E. E A menos B, né? A diferença é ABC. Então, o conjunto B é qual desses? Gente, aí nessa questão aqui é a mesma coisa dessa anterior, tá? Mesma forma de raciocínio, mesma forma de pensar. Só que aqui está com números, tá? E aqui está com letras. E tem alternativa para marcar o X, certo? Então, são essas questões que eu deixo aí para vocês, gente, a respeito de operações com conjuntos. Então, procurem fazer e mandem para mim, tá? Me enviem as respostas. Tem pouca gente que está respondendo. E lembre, gente, isso vale nota e vale frequência, tá? Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.